Oi, pessoal! Vamos então para o módulo 2 do nosso curso, que é a construção da tese. Módulo 2. Construção da tese, aula 2. Como construir a introdução e pensar no posicionamento? Sabemos que os textos dissertativos são textos de debates e são construídos por argumentos. São textos que apresentam temas polêmicos, de difícil resolução, temas estes que permeiam aí a sociedade e as atualidades. Construção da tese. Tipos de construção de tese. Nós temos, então, algumas maneiras de começar a nossa redação. A primeira delas, declaração inicial. Trata-se de uma frase afirmativa ou negativa que será explicada posteriormente. Gente, isso aqui é extremamente importante. Tudo que vocês colocarem aí na introdução de vocês, ela deve ser revista ao longo da redação e ela tem que ter uma conclusão. Eu não posso deixar nenhuma pergunta, nenhuma afirmativa, nenhuma negativa, nada, sem ser respondido no final. O leitor e o examinador, eles não podem ter a impressão de que ficou faltando alguma coisa, tá bom? Eu coloquei então um exemplo: a prática de exercícios físicos diminui a incidência de câncer. É uma frase afirmativa. Eu posso começar então a minha introdução com essa frase e no final dessa frase colocar uma ideia minha, um posicionamento meu a respeito dessa afirmativa. B. Definição. Trata-se de uma breve definição de algum conceito que será ampliado posteriormente. Perceberam? Então, eu posso colocar um conceito, mas depois, no final, durante o decorrer da minha redação, da minha escrita, eu tenho que resolver, tá? Ampliar essa questão, dar as ideias, falar os meus argumentos. Eu não posso abandonar nada durante a redação. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Os exercícios físicos são uma prática que previne o câncer. Eu tenho então C. Trata-se da separação do assunto em duas partes. Alguns temas são muito amplos e tem como nós fazermos então uma divisão para facilitar a argumentação acerca do assunto, do tema que eu estou lá discorrendo na minha redação. Eu coloquei um exemplo para vocês. É possível analisar a prática de exercícios físicos sob dois aspectos: manutenção da saúde e estética. Então, quer dizer que aqui eu afirmei alguma coisa, né? Eu dei uma definição aí sobre exercícios físicos. Aqui eu estou o quê? Ampliando o meu tema. Eu estou falando sobre mais alguma coisa além da saúde. Estou falando da estética também, tá bom? Letra D. Alusão histórica. Trata-se de uma retomada de um fato histórico relacionado ao tema, como introdução da construção da tese, tá bom? Então, eu posso pegar algum tema, algum fato histórico que tenha relevância para aquele tema que foi pedido para mim ali na redação, nos textos motivadores da minha redação, tá bom, gente? Exemplo: após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. Antônio Carlos Viana. Repararam, gente, que eu fiz uma alusão histórica, né? Eu tô falando da queda do Muro de Berlim, só que eu coloquei aspas, então isso quer dizer o quê? Que essa fala não é minha, tá? É de Antônio Carlos Viana. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei os créditos pro autor dessa fala, tá bom? Por exemplo, eu poderia ter dado os créditos de uma outra forma, escrevendo da seguinte maneira: segundo Antônio Carlos Viana, após a queda do Muro de Berlim, e continuar então o meu exemplo de alusão histórica, tá bom, pessoal? Isso é extremamente importante. Eu não posso de maneira nenhuma me apropriar da ideia de uma outra pessoa, de um pensador, de um filósofo, né? Como se ela fosse minha. Isso é plágio. E o teu examinador, se ele perceber que você está se apropriando de ideias de forma errada, quer dizer, plagiando, parafraseando, então você pode inclusive zerar na sua redação. Então, é necessário que vocês prestem muita atenção em todas as definições, em todas as falas que vocês vão colocar ali na introdução de vocês, porque
Se não forem dados os créditos, tá? Vocês podem zerar na redação. Também pode-se iniciar a introdução com um conceito de filosofia ou sociologia, tá? Funciona muito, gente. Além de funcionar, você ilustra muito a sua redação, tá? Fazendo com que o examinador entenda que você sabe do que você está falando. E aí você consegue, então, aumentar sua pontuação, inclusive. Fazendo a interdisciplinaridade, o que é isso, gente? Buscando temas, conteúdos de outras disciplinas. Pode ser ciências, pode ser história, pode ser matemática, tá? Dependendo do tema, você pode trazer, então, conteúdos de outras disciplinas, tá bom? Usando o conhecimento de outras áreas para iniciar ou contemplar o pensamento da tese. Às vezes, você já sabe qual é o tema, você já se posicionou e você só quer reforçar, tá, o teu posicionamento ainda na introdução. Como você pode usar uma fala de algum filósofo, de algum sociólogo, você pode fazer interdisciplinaridade, tá? E construindo, então, reforçando, tá, o pensamento da sua tese. Olha aqui, gente, um exemplo. O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz a respeito de uma nova época, né, em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes, maleáveis, como os líquidos, tá? Ele fala de modernidade líquida, né, gente? O conceito opõe-se na obra de Bauman ao conceito de modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e duradouras. Olha que legal, gente, esse pensamento, ele vai muito de encontro a tudo que nós estamos vivendo agora, né? Por isso que é muito importante que vocês leiam os filósofos, que vocês leiam a respeito dos sociólogos, né? Porque se a gente está tratando de texto dissertativo argumentativo, nós estamos tratando do debate, tá? E esse debate, ele acontece onde? Dentro da sociedade. Então, vale a pena vocês estudarem um pouquinho, lerem a respeito para poder colocar esses temas, então, essas citações, né, dentro da redação de vocês. Até a próxima aula, pessoal. Não esqueçam, então, de dar uma olhadinha aí na apostila de vocês.